Charli D'Amelio se envolveu em uma nova polêmica e estava sendo cancelada na internet por aparecer usando um vestido que mostrava ali o seu busto sem usar sutiã em um vídeo que foi postado lá no TikTok e teve uma repercussão mundial gigantesca. Então hoje nós vamos falar sobre essa polêmica e também sobre outros momentos em que a Charli foi supostamente cancelada na internet. Será que a Charli foi cancelada com razão? Será que ela perdeu um pouquinho a noção ao usar esse look? Será que ela já foi perdoada pelas outras polêmicas que ela se envolveu? Então é isso que a gente vai ver hoje. Oi, eu sou a Pamela Ellen e esse é o quadro que ainda não tem nome, em que eu vou falar um pouquinho sobre polêmicas, sobre cancelamentos na internet e sobre famosos em geral. Então, se você não é inscrito e gostou desse tema, você pode se inscrever no canal, pode deixar seu like. E, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Charli D'Amelio nasceu em 1º de maio de 2004. Sim, ela nasceu em 2004. Inclusive, eu ainda fico surpresa como as pessoas podem ter começado a nascer depois dos anos 2000. Mas, enfim. A Charli cresceu numa família de 4 pessoas com seus pais, o Mark e a Heidi D'Amelio, e a sua irmã mais velha, que é a Dixie D'Amelio. A Charli e a Dixie, elas tiveram uma conexão de irmãs desde que elas eram pequenininhas. Desde criança, bem pequenininha, a Charli sempre mostrou muito talento para dança. Então ela começou a dançar quando ela tinha apenas 3 anos de idade, bem pequenininha mesmo. E ela começou a frequentar alguns shows ali, algumas competições regionais, e ela foi se destacando nessas pequenas competições. Sua paixão pela dança, ela foi crescendo conforme a Charli também crescia, e ela começou a fazer aulas de dança para poder praticar ali esse talento que ela tinha natural. A Charli, ela era uma dançarina muito competitiva consigo mesma, então ela sempre viu necessidade de melhorar ali as suas técnicas e movimento. Ela dançava, ela saía com os amigos, mas ali durante o começo da pandemia, ela viu um tempo livre muito maior, assim como todos nós vimos, né? E ela começou também a postar muitos vídeos no TikTok, o que foi angariando milhares e milhões de views ao redor de todo mundo. Então, rapidamente, a Charli começou a se conectar com o público mais jovem da plataforma por ser uma menina jovem, extrovertida, ter um carisma, né? E por dançar muito bem também. Então, lá em 2019, o TikTok, ele antes era um Musical.ly, migrou para se tornar o TikTok e ainda não tinha muitas pessoas postando ali. Então, o fato da Charli ter começado nesse momento fez com que o boom dela também fosse muito grande por esse motivo. Ainda não tinham muitas celebridades, não tinham grandes nomes do TikTok como a gente tem hoje. Quando a Charli começou a dançar, ela popularizou um estilo de vídeo que ainda não existia na época. Então, durante a pandemia, o crescimento da Charli foi muito grande e as pessoas começaram a se interessar cada vez mais e começaram também a reproduzir esse tipo de vídeo que criou uma trend viral. Então, o TikTok começou a recomendar esse tipo de vídeo com mais frequência para as pessoas, o que aumentou cada vez mais a fama da Charli lá no aplicativo. De repente, a Charli estava em vários lugares fazendo presenças. Ela deu uma entrevista pro Jimmy Fallon com apenas 15 anos de idade. For those that don't know you or don't know TikTok, can you explain what is TikTok? So TikTok is a very creative app where there's not one thing to put it in a category of. It's 15 to 60 second videos of really doing whatever you want. Sometimes I vlog, I mostly dance. A lot of people do comedy, there's a lot of art. It's really all over the place and you can just post whatever you want or you enjoy making. I just want to run down some numbers here. In less than a year, you have almost 35 million followers on TikTok. That's great. Com toda essa fama, obviamente, as marcas viram potencial na Charli para fazer parcerias. Então aqui são algumas das parcerias que a Charli já fez
logo no começo da sua carreira. Em 2020, a Charli fez uma parceria com a Murphy de produtos de beleza, em que todos eles passaram pela aprovação da Charli. Essa linha tinha uma variedade ali de produtos, de maquiagem, de sombra até batons, e todos eles passavam ali pela aprovação da Charli antes de serem lançados. Depois do lançamento da sua linha em parceria com a Murphy, a Charli também fez uma parceria com a Hollister para poder lançar a sua própria linha de roupas e acessórios para adolescentes. A Charli lançou também uma parceria com a Dunkin' para poder promover ali os produtos da empresa, inclusive a bebida favorita da Charli, que é a Dunkin' Cold Brew. E além disso, a Charli também fez uma parceria com a Invisalign. Vocês conhecem, aqui no Brasil também tem Invisalign, os aparelhos ortodônticos invisíveis. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da Charli, vamos falar então sobre as polêmicas, porque agora vai ser só ladeira abaixo. Em meados de 2019, a Charli lançou o seu primeiro viral, a sua primeira trend viral, que foi a dancinha da música Renegade. A dancinha viralizou muito e vários outros criadores de conteúdo começaram a criar ali, a recriar os passos de dança que a Charli havia supostamente criado. O problema é que não foi a Charli que criou os passos da música Renegade, e sim uma outra criadora já tinha feito os passos dessa música, que se chama Jalaiah Harmon, uma criadora negra lá da plataforma TikTok. Ela já tinha feito esse vídeo, mas ele não tinha viralizado. Hey. Então a Charli apareceu depois, fez os mesmos passinhos, ela não acreditou ali os passos a Jalaiah no momento em que ela postou o vídeo, e com a Charli o vídeo simplesmente explodiu. Nesse cancelamento as pessoas começaram a criticar a Charli por ela não ter acreditado a Jalaiah ali com o momento em que ela postou o vídeo, e também foi criticado o fato de que uma mulher branca conseguiu créditos e conseguiu fama, conseguiu repercussão em uma dança, né, em algo que foi criado por uma pessoa negra antes dela. Então depois de toda essa repercussão negativa é que a Charli convidou a Jalaiah para fazerem um vídeo dançando sim juntos, finalmente, a música Renegade. Em dezembro de 2019, a Charli foi convidada para participar da Hype House, que é uma dessas casas de TikTokers, inclusive tem algumas aqui no Brasil, já tiveram, e ela participou junto com a sua irmã Dixie. You're okay. I promise you you're fine. Are you still? Okay. Yeah, it's literally nothing. Look this way. Turn. Oh my god, right now. Oh shit! Oh shit! Did you tell my mom? Because she said she knew something was happening. No, we did not tell your mom. Do you think she'll be okay with this? She's not gonna be okay with a heart attack. Então lá os criadores eram convidados para poder fazer parcerias e collabs, criar conteúdo, fazer vídeos juntos e assim promover ali o crescimento deles dentro da plataforma, né? Inclusive uma das maiores criadoras que estavam lá junto com a Charli, com a Dixie e vários outros criadores, vários outros TikTokers, era a Addison. Atualmente a Addison tem mais de 88 milhões de seguidores nas redes sociais. Foi muito bom enquanto durou. A Charli produziu vários vídeos, viralizou vários vídeos enquanto estava na Hype House. Mas em maio de 2020, ela e sua irmã Dixie anunciaram que não estavam mais na Hype House. E a saída foi um pouco estranha. As pessoas começaram a comentar sobre por que elas tinham saído, estava dando tão certo. Se tinham vários outros criadores de conteúdos tão famosos lá, por que elas não continuaram para poder ficar ainda mais famosas? E o motivo foi porque elas falaram que a Hype House não estava mais postando os vídeos da Charli e da Dixie, mas continuava postando de vários outros criadores que estavam ali também na Hype House. Então ficou um pouco estranho,
por que a Hype House tá postando o vídeo de todos os outros criadores que estão aqui, mas não tá postando o nosso, né? O da Charli e o da Dixie. Elas devem ter pensado. Um outro possível motivo é que a Charli namorou um dos criadores que estavam lá na Hype House, que é o Chase Hudson, mas eles terminaram e depois disso pode ter ficado um pouco estranho também frequentar a Hype House e dar de cara com o seu ex ali todo o tempo. Então ela deve ter decidido se afastar também do projeto por conta disso. Mas na verdade, um dos maiores motivos que levaram as irmãs a deixarem a Hype House é que a família da Melly, o Charli, Dixie e os pais estavam começando a se planejar para poder criar o próprio reality show estilo Kardashians, mostrando ali a convivência dos D'Amelio, o dia a dia, as confusões, as brigas, enfim, o dia a dia da família D'Amelio. Então elas deixaram a Hype House porque elas precisaram ali ter mais tempo para se dedicar a esse novo projeto e com certeza tinha algum contrato também que possibilitava que elas frequentassem outras produções enquanto elas estivessem gravando ali, justamente para poder impulsionar um pouco mais o reality que estava começando. I am Charli D'Amelio. You might know me from TikTok. Can you ever really imagine 100 million people? You can get famous really fast on TikTok. I don't know how Charli blew up. It's crazy. My sister Dixie, she is my best friend. You get on my nerves on purpose, though. Like I breathe sometimes and that No. really sets her off. Oh, God. Voltando um pouquinho a falar sobre o relacionamento da Charli com o Chase Hudson, os dois se conheceram em dezembro de 2019 e começaram a namorar. Como os dois são influenciadores extremamente famosos, as pessoas foram à loucura. A Charli tem vários milhões de seguidores nas suas redes sociais e o Chase também é extremamente famoso. Ele tem mais de 30 milhões de seguidores lá no TikTok. Tem uma carreira musical também com o nome Huddy. Então lá no seu canal no YouTube ele posta suas músicas, seus videoclipes. Tem um pouco mais de 2 milhões de seguidores lá no YouTube. O relacionamento não durou muito, porque em 14 de abril, os dois confirmaram por meio dos stories do Instagram que eles haviam terminado. Eles tiveram algum tipo de remember, se viram algumas vezes, foram vistos publicamente algumas vezes, mas em julho de 2020, realmente o relacionamento chegou ao fim de vez. Isso porque a Charli deixou de seguir o Chase publicamente. Então, quando você deixa de seguir uma pessoa, realmente significa que alguma coisa não terminou bem. This is Chase Hudson. Goodbye. Goodbye. Bye, Chase. Bye guys. See you in the next one. Inclusive, o Chase fez uma música que as pessoas começaram a especular que poderia ser sobre o seu relacionamento com a Charli D'Amelio. 2020 realmente foi um ano muito agitado para Charli, porque ela se envolveu em uma nova polêmica, dessa vez relacionada a um prato de paella. What is this? Oh my god. It's a mushroom. No, it's not. That's a snail. It is a snail. Oh! Snail. It's the caracol. It's classic in paella, and it's actually a omen of good luck and fortune. I just touched its liver. Oh my god. Liver? There's a... E ali, durante a entrevista, foi servido para as irmãs um prato de paella, mas elas tiveram reações muito negativas, de uma forma desproporcional. A Charli acabou falando que não come frutos do mar e a Dixie também disse que não gostava do prato. Só que tudo bem você não comer, tudo bem você não gostar, não comer frutos do mar, enfim. Mas as reações que elas tiveram quando elas receberam ali o prato foi completamente desproporcional e as pessoas começaram a falar que pode ter sido um pouco desrespeitoso também com o chefe, com os garçons, com o restaurante em si. Então as pessoas começaram a falar que as duas estavam sendo extremamente mimadas, e arrogantes, porque essa paella, ela foi justamente produzida, foi preparada ali especialmente para o jantar. Depois de toda a repercussão negativa, ambas as irmãs pediram desculpa para as pessoas lá nas redes sociais. A Charli disse que poderia ter sido um pouco mais respeitosa, obviamente, ao negar esse prato, quando ela disse que não comia frutos do mar, mas ela falou de um jeito muito estranho. E a Dixie também pediu desculpas porque a reação dela de chamar vômito ali naquele momento foi muito exacerbada, então ambas pediram desculpas pela atitude que elas tiveram durante aquele jantar.
Ainda em dezembro de 2020, a Charli e a família D'Amelio se envolveu em uma nova polêmica, dessa vez por ter viajado para as Bahamas durante a pandemia. Em dezembro de 2020, ali durante as festas de final de ano, a Charli, a Dixie, Mark e Heidi, que são os pais das duas, se juntaram a outros membros da família e viajaram para as Bahamas para poder passar ali as festas de finais de ano. Essa viagem foi amplamente divulgada nas redes sociais, a família postou fotos, vídeos, curtindo a Bahamas, o clima tropical, o ar livre, a comida, enfim. Mas as pessoas começaram a criticar muito a Charli e a sua família, porque durante a pandemia as pessoas estavam sendo orientadas a ficar em casa, praticar o distanciamento social justamente por conta do Covid. Então, a recomendação era que as pessoas evitassem sair de casa e evitassem também essas viagens desnecessárias. Então, muitas pessoas julgaram essa atitude dos D'Amelio como uma atitude extremamente egoísta e insensível, porque várias pessoas estavam enfrentando ali as complicações do Covid, várias pessoas estavam enfrentando a doença, né, em hospitais, pessoas morrendo. Enquanto isso, a família D'Amelio estava curtindo a Bahamas e postando fotos e divulgando como se nada tivesse acontecido no mundo todo. Então as críticas foram justamente nesse ponto, né? Como influenciadores, eles deviam dar um exemplo. As pessoas começaram a falar que eles deveriam dar um exemplo e não incentivar as pessoas a fazerem coisas que iam contra as recomendações ali das organizações de saúde. Depois dessa repercussão negativa, a família D'Amelio não se pronunciou sobre o caso, mas algumas pessoas começaram a apontar também que mesmo estando viajando, eles poderiam ter seguido ali as recomendações de saúde e mantido um distanciamento social, usando máscaras, mas enquanto eles estavam ali juntos, eles podem ter curtido de alguma forma, mesmo seguindo as recomendações de saúde. Mas um mês antes de ter feito essa viagem com a sua família para Bahamas, a Charli fez um comentário que foi muito polêmico e muito discutido, muito criticado pelas pessoas. Que a Charli tinha comentado, ela estava muito triste porque ela não tinha conseguido bater a meta de 100 milhões de seguidores. I wish I had like more time. Because imagine if I hit 100 mil a year after hitting a mil. Was the 95 not enough for you? Well, I was just like saying like even number. Essa meta ela havia estabelecido para si mesma, ela queria bater 100 milhões de seguidores em um ano. Ela estava desapontada consigo mesma porque ela não tinha conseguido bater essa meta e as pessoas começaram a especular. Será que esses números de seguidores, com tantos seguidores assim, será que ela enxerga essas pessoas que seguem ela só como número? I wish I had like more time. Because imagine if I hit 100 mil a year after hitting a mil. Was the 95 not enough for you? Well, I was just like saying like even number. Okay, so I just did a reaction to this video of the D'Amelios and James Charles having dinner with a chef, and I've seen lots of comments from Dixie saying, like, just kind of being really combative and bratty towards people who had criticism of the girls. There's a chef making them food, they're being really disrespectful, just spitting out the food, and they're 19, they're young, but I do think since they are role models on such a big platform, they should be called out when they need to be humbled a little, because you see this happen all the time. People get really famous, a lot of followers really quickly. They think they're entitled to 100 million. They complain that they only have 95 million followers. They complain that they have a personal chef, and it's just unbecoming. And I don't think it's something to be embarrassed about because they are young girls, but to be catty and bratty in the comments when people are just like, hey, we're kind of like, this isn't cool behavior. It's just trying to help them learn and ultimately not get canceled, because this kind of attitude, it won't get you far. Period. Let me know what you think in the comments. Então as pessoas começaram a comentar, falaram que ela estava sendo extremamente ingrata, né? Porque ela não tinha conseguido esses 100 milhões de seguidores, mas ela tinha outros milhões de pessoas que seguiam ela. E ela parecia tratar eles como simplesmente números. Ela estava simplesmente triste porque ela não tinha conseguido 100 milhões. Então os fãs da Charli, eles se sentiram muito desvalorizados de certa forma. Então depois de toda essa polêmica, ambas as duas pediram desculpas nas redes sociais e reconheceram que tinha errado. I genuinely just thought it would be so cool to hit a huge milestone a year after hitting another milestone. I never meant for you guys to make it seem like you were numbers or did not mean anything. Mas mesmo assim as pessoas ficaram com o pé atrás sobre elas enquanto influenciadoras, sobre como elas não entendiam que essas pessoas realmente eram pessoas, né? Os seguidores dela eram pessoas e não números. O tempo foi passando, passaram-se 2 anos ali sem grandes polêmicas da Charli. Em 2022, ela resolveu que iria sair da casa dos seus pais e foi morar em uma
outra casa ali, ainda assim próxima da casa dos seus pais, com a sua irmã mais velha. Elas queriam ter mais liberdade e um pouco mais de privacidade. Are you nervous? I'm definitely hesitant about moving in with Dixie because I'm keeping secrets from her. Charlie and we've gotten closer recently. I mean, we would go out every weekend in high school, have the best time. It was amazing. Why didn't you bring Rebel? I don't know, I got nervous. And I want her first experience to be a good one, and she can smell my fear. I think I'm gonna throw up. I look at Charlie, I'm just so proud of her because, I mean, it's a huge change. And I wanna make sure she has her space, she feels comfortable, and I'm gonna be there for her. But I think getting her to realize she'll like it will take a minute. It'll be fun. Mas o que torna tudo diferente da gente que também teve essa fase de querer sair da casa dos pais para poder fazer as próprias coisas, viver a própria vida, é que a Charli e a Dixie, elas estavam fazendo isso para um público de mais de 150 milhões de seguidores na internet. Então, realmente, talvez privacidade não é uma coisa que as duas conseguiriam mesmo morando sozinhas. Estava tudo bem, tudo correndo bem com essa nova fase das irmãs, até que a Dixie apareceu publicamente, visivelmente machucada. Em abril desse ano, a Dixie apareceu em uma live lá no TikTok, um pouco descompensada, com falas assim um pouco estranhas e um olho bastante roxo. E as pessoas começaram a perguntar durante essa live se ela e a Charli ainda estavam morando juntas. Ao que a Dixie respondeu que elas não estavam mais morando juntas porque elas precisavam ter os seus próprios espaços. Eu acho sim importante cada uma ter sua individualidade, as duas terem sua própria liberdade. Mas nessa live a Dixie visivelmente não estava bem. Então as pessoas começaram a falar: por que será que ela tá tão machucada? Por que ela tá aparecendo assim pras pessoas, sabendo que as pessoas vão falar? Qual que é o motivo dela aparecer falando que a Charli não estava mais morando com ela, com essa cara machucada? A Dixie respondeu às pessoas para se justificar. Ela disse que ela tinha só batido com o rosto, com a cara, numa maçaneta, o que foi uma resposta um pouco estranha para algumas pessoas, e algumas pessoas não acreditaram que essa resposta realmente era uma verdade. D'Amelio has a black eye. She said she ran into a door. Now I believe this is not her first black eye, but I mean, running into a door, that's crazy. You gotta, I don't know, that's just crazy. Dixie also talks about Charli and them not living together anymore, and here is her on live. We just kind of both wanted to be in our own spaces, and I don't, like, if it's not even a thing, like I'm not addressing anything because it just kind of happened and we're like neighbors and now not living together. Our space is also just like not right for us. Like it was just, we needed to like, I swear I don't have a concussion, I'm just we wanted to grow apart, and I'm looking at her and she's about to be 20, and I've lived on my own before and she hasn't, and I just wanted to make sure she was getting that experience to grow up because... And then as she's talking about her and Charli not living together, everyone's just talking about the black eye. She said she fell on a doorknob. What is the Black Eye Club? What happened? What did I miss? I haven't seen them since 2022. Now this. What happened to her? Help. And then no, seriously though, what happened? I feel like going on live with the black eye and then also explaining why you and your sister aren't living together, even though you don't owe anyone an explanation. Dixie has always been super candid, like this one time that lives rent-free in my head when she was talking about how she doesn't want to work and she just wants to marry rich. My biggest goal professionally is probably to marry rich. Like, I really don't want to work. I will give Dixie props to always speaking her mind. Has anyone ever ran into a doorknob and got a black eye? Because it's just hard to believe. Eu, particularmente, nunca bati o olho numa maçaneta de uma porta. Você já bateu o olho numa maçaneta de uma porta? Isso ainda não aconteceu comigo. Em junho de 2022, a Charli começou um novo relacionamento com o influenciador London Baker, que é filho do baterista da banda Blink-182, Travis Baker. Blink-182 muito famosa nos adolescentes dos anos 2000 aí. Quem viu essa época sabe. Porém, em fevereiro desse ano de 2024, o casal se separou oficialmente e falaram que eles estavam se
se separando porque eles precisaram focar em si mesmos. Então, depois de ficar solteira, a Charli foi pro Coachella desse ano de 2024 e algumas pessoas notaram que ela estava saindo do evento com um homem misterioso. Então, as pessoas da internet que são piores que o FBI começaram a investigar ali para poder saber quem que era esse cara que a Charli estava saindo, e algumas pessoas sugeriram que poderia ser o FaZe Banks. Porém, o próprio FaZe Banks desmentiu essa polêmica. Então, um portal de notícias ali no Instagram, que faz a curadoria de famosos, enfim, publicou que supostamente não era realmente com o FaZe que a Charli tinha saído, e sim com o rapper Tyga. Inclusive, falaram que a Charli estava fazendo uma dancinha especial pro Tyga durante o Coachella. Did Charli D'Amelio actually get with Tyga at Coachella? Last weekend, Charli D'Amelio was spotted with a mystery man at Coachella holding hands. This mystery man was identified as FaZe Banks. Look, they're wearing the same hoodie. But FaZe said the rumors aren't true and Charli and his actual girlfriend are really good friends. Which is interesting because her rumored boyfriend, Joel Hofer, wasn't at Coachella to our knowledge. And according to a DeuxMoi source, Friend was at Coachella this weekend. There was one event where Charli was dancing all over Tyga. Yikes. Pra quem não conhece, o Tyga é um cantor, rapper, compositor americano que nasceu em 1989 na Califórnia e já fez parcerias com a Nicki Minaj, com o Lil Wayne, com o Chris Brown. Inclusive, ele já se relacionou também com a Blac Chyna. Eles ficaram noivos e têm um filho juntos. Se vocês se lembram, o Tyga teve também um relacionamento com a Kylie Jenner, enquanto ela ainda era adolescente, né? E ele também teve um breve relacionamento com a Iggy Azalea. Ainda falando sobre a Coachella, vamos falar sobre a polêmica do início desse vídeo, que é o vestido que a Charli escolheu para usar em abril desse ano no festival Coachella. Ela escolheu usar um vestido branco, bastante transparente e que aparecia aqui essa parte sem usar sutiã. Depois de alguns anos sem aparecer na mídia com alguma polêmica, a Charli estava um pouquinho sumida, então essa nova polêmica colocou ela de volta na boca do povo e várias pessoas da internet começaram a comentar sobre o vestido que a Charli estava usando. As pessoas ficaram chocadas com o uso desse vestido, muitas pessoas falaram que não concordaram com a roupa que ela estava usando, outras pessoas falaram que ela é apenas uma jovem que está tentando se divertir ali no Coachella. Because I hate to be the bearer of bad news, Miss Girl, but without Charli, you wouldn't be here. Inclusive, aqui no Brasil, alguns TikTokers começaram a comentar, tipo, nossa, a Charli tava sumida e reapareceu e ela cresceu, né? Eu não uso alguma coisa que marca meu peito assim, mas nunca nessa vida, nem por muito dinheiro. Eu vejo gente bem resolvida, né, consegue ser sem sutiã. E o problema em si não é nem tipo a sustentação, porque eu tenho silicone, antes eu não tinha nada. Só de saber que está marcando meu peito. Gente, que pavio. Agora, teve toda essa polêmica da Charli, inclusive ela acabou de se pronunciar. Ela falando, gente, chocante, eu tenho uma amiga. Esse foi literalmente o pronunciamento dela. Porque, pra quem não viu, ela foi no Coachella com um vestido transparente. Nenhum problema em quem usa. Eu, gente, teria que me pagar muito, mas muito. Outra coisa que me chocou é, tipo assim, a gente não conhece as pessoas da internet. Sim, isso é um fato, mas na minha cabeça, a Charli nunca usaria um negócio daquele. Não sou eu, como várias pessoas ainda veem ela como uma menina de 15 anos fofinha, meiguinha, que dançava no quarto. Ela já tem quase 20 anos, ela é uma semana só mais velha que eu. Então, em tese, zero problema. Mas na minha cabeça, ainda assim, ela jamais usaria um negócio daquele. Comentem a opinião de vocês, se vocês são bem resolvidos em relação a isso. Particularmente, eu não usaria esse tipo de roupa, né? Não teria coragem de aparecer assim na internet. Mas ela é só uma jovem, maior de idade, tem 19 anos atualmente. Ela trabalha, tem o dinheiro dela, então se ela escolheu aparecer assim, que mal tem. As pessoas começaram a falar que talvez a Charli tá cansada de se moldar ali pra parecer um pouco mais nova do que ela realmente é e tá querendo causar ali um certo impacto para que as pessoas comecem a ver ela como uma mulher adulta, que é o que ela realmente é. As pessoas começaram a falar que a Charli poderia estar um pouco cansada de se moldar ali de acordo com a opinião que várias outras pessoas tinham sobre ela e que ela queria se mostrar como ela realmente é para as pessoas. Então as pessoas começaram a comparar ali essa exposição da Charli com a Kylie Jenner e a Miley
Miley Cyrus, que também tiveram esse baque, né? Só que não tinha tanta exposição, elas não tinham tanta exposição assim como a Charli tem hoje com o TikTok. Inclusive, a Miley Cyrus foi uma das pessoas que fez esse baque, né? Esse rebrand, digamos assim, de uma maneira muito mais impactante, para as pessoas pararem de vincular a imagem dela à imagem da Hannah Montana ou da Miley, artista da Disney. Bom, a Charli se pronunciou no TikTok e basicamente o que ela disse foi: sim, eu tenho mamilos. Hey, you guys, it's Charli, and I just really need to admit this to you guys. I actually do have nipples, and I mean, that's really, that's all that I can say about this right now. I'm sorry. Bom, particularmente de todas as polêmicas que a gente falou aqui da Charli D'Amelio, essa mais recente é a que eu considero a mais boba, mas grande parte do público da Charli era composto ali por crianças que cresceram com ela, então eu entendo o espanto das pessoas, porque foi muito do nada, né? Porém, várias outras personalidades da mídia já apareceram também com roupas transparentes, como a Rihanna e a Anitta, por exemplo, e não tiveram o mesmo impacto que a Charli teve, justamente por conta desse histórico que ela teve de crescer ali como uma artista mirim, ter sido acompanhada por várias crianças e pré-adolescentes que cresceram junto com ela. Várias pessoas não concordaram com o vestido que ela estava usando, outras concordaram, mas eu já dei a minha opinião aqui e eu quero saber a sua, pode deixar aqui nos comentários. É isso, esse foi um pouquinho da vida e um pouquinho das polêmicas e cancelamentos da Charli D'Amelio. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like também e de sugerir temas para os próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!